Bem-vindos a mais um episódio Vênus. Eu estou com uma pessoa muito incrível. Assim, sabe aquelas pessoas que a luz já chega antes, assim, que é uma delícia de pessoa? O sorriso é gostoso, a risada é gostosa, a energia é boa. Parece que você conhece faz um tempão e assim, faz alguns minutos que a gente se encontrou. Sim. Bem-vinda, Luísa Valeri, maravilhosa. Muito obrigada, Ju. Nossa, a gente tava num papo tão gostoso aqui. Já falei pro time, a gente precisa gravar os bastidores porque tem muita riqueza. É verdade. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada pelo Imagina, é um convite. prazer, é uma honra estar aqui com você. A Luísa, que é mentora de vida de negócios sistêmicos, e ela é fundadora da Ampla Instituto, que é um instituto de visão sistêmica, né? De conhecimentos sistêmicos, né? Isso. O Instituto ele foi criado, Ju, com o objetivo de levar conhecimento sistêmico aplicado para a vida real. Sair da teoria, sair daquela linguagem difícil, onde fica parecendo que é só uma sessão terapêutica, para mostrar para as pessoas que consciência sistêmica e inteligência sistêmica é direcionador de vida. É um novo jeito de ver e viver a vida. O Instituto Ampla nasceu para isso. É muito lindo isso, né? O Vênus Group nasceu para isso também. E eu falei, gente, a gente tem tantas coisas em comum, porque eu acredito que eu levo a vida hoje, né? Já faz alguns anos nas minhas formações de constelação, de visão sistêmica, uma visão sistêmica. Sim. E eu acho que a primeira regrinha dessa visão é autorresponsabilidade. Sim. Quando você assume a responsabilidade sobre a sua vida, né? Sobre o seu campo, sobre o seu sistema, sobre tudo aquilo. E daí você sai do mimimi. Exatamente. Né? Então eu acho que é muito lindo isso. E eu vou pedir agora para ela contar um pouco, porque eu não acredito muito em transição de carreira. E você falou uma frase aqui, eu deixei só você falar. Porque não existe transição. Na verdade, a gente é tudo um acumulado, né? A gente vai construindo, a gente nunca é, a gente sempre está. Exato. E você fez uma. E eu queria que você contasse um pouco como foi a sua transição de carreira e como a visão sistêmica mudou a sua vida. E hoje, assim, você é super reconhecida, né? Então, traz um pouquinho pra gente. Legal, Ju. Eu digo que a constelação a vida da Luísa é antes e depois da constelação. Não tem como falar sobre a minha trajetória pessoal e a minha trajetória profissional sem falar de constelação. Mas voltando a algumas casas, né? Eu fui, como muitas pessoas, empurrada para uma carreira tradicional. Então, fiz direito, fui advogada por um bom tempo, fui advogada de um grande escritório. Em determinado momento, senti uma angústia, né, uma inquietação, e eu tinha uma sensação, minha mãe que sempre me falou que eu fui sempre uma criança inquieta e questionadora. Aos 14 anos eu falei para minha mãe que eu tinha medo do trem passar e eu não pegar. Aí ela, menina, que trem, pelo amor de Deus, vamos atrás desse trem. Mas era, desde sempre, uma busca por resposta. E, obviamente, com pouca maturidade, com pouca visão, eu demorei um pouquinho para entender que aquilo, na verdade, era que eu não ia me adequar a um mercado tradicional, a uma profissão tradicional. E nisso eu entrei, depois que eu me formei, né, advogada, no dia da minha formatura eu falei pro meu pai que não era aquela carreira que eu ia seguir, então já, eu falo que assim, a tristeza, o carisma já saiu, né, porque era uma super expectativa que eu também comecei a pensar, poxa vida, mas essa angústia que eu tenho de ir para o escritório toda semana, de não conseguir ver e viver a minha vida profissional com leveza, isso não está certo, não é possível que a vida seja isso. Eu tinha essa frase, não é possível que a vida seja só isso. E nesse movimento eu mergulhei no autoconhecimento. Então, como todo mundo que mergulhou no autoconhecimento, a gente vai para tudo que é lugar, né? Estuda tudo quanto é coisa. E eu conheci o trabalho das constelações por uma demanda pessoal. Então, dentro desse processo de insatisfação pessoal, insatisfação profissional, muitas questões emocionais, eu tinha distúrbio alimentar nessa época, então, ou seja, você já vai vendo o acúmulo de desordens, que depois eu fui entender o que significava. Eu conheci o trabalho das constelações porque uma amiga minha que trabalhava no escritório, a mãe dela é uma das grandes referências de constelação. Quem que é? A Solange Bertão. Ah, que legal. Maravilhosa, minha mestra. Sim, uma pessoa maravilhosa. que eu tenho, assim, uma admiração profunda. Ela falou, amiga, você conhece constelação? Sabe aquela coisa que todo mundo já ouviu? Aí eu falei, não, mas eu tava tanto nesse movimento de busca que eu fui fazer uma constelação. No dia que eu fiz a minha constelação, eu saí de lá, me inscrevi para a formação, porque eu falei, eu encontrei as respostas.
Então, quando eu conheci o trabalho das constelações, tudo aquilo que era muito obscuro e difuso na minha vida encontrou clareza. Eu falo que é realmente como se a venda tivesse sido tirada dos meus olhos. Sim. Eu encontrei todas aquelas respostas que eu buscava a vida inteira. Por que que eu não conseguia viver uma relação saudável? Por que que eu não conseguia fazer as pazes com o meu corpo? Por que que eu não conseguia prosperar financeiramente? Por que que eu não conseguia encontrar satisfação? Então, foi, assim, eu falo que é um banho de respostas que a filosofia sistêmica trouxe para minha vida, que eu não tinha encontrado em lugar nenhum. Só que aí é o que eu falo, ali começou uma nova jornada, porque Pois é, isso que eu ia falar, porque assim, você tá falando de tantas coisas que foi ressignificando, mas assim, para que as pessoas entendam, não é mágica. não, E tem até um post seu que é muito uma fala que eu também tenho, que eu vi, que você fala assim, a constelação ela só te traz consciência. O que você vai fazer com essa consciência, e é o que importa. É que nem exato. você acumular um monte de conhecimento. Se você não colocar em ação esse conhecimento, não muda nada. Exato. Mas continua, vai lá. Mas foi exatamente nisso. Então, quer dizer, toda aquela consciência, todo aquele clarão e aquela clareza mexeram profundamente comigo, mas como eu tenho um perfil como o seu, mais executor, mais realizador, eu falei, bom, preciso produzir alguma coisa com com toda essa clareza. E aí eu comecei realmente um processo muito profundo de entender que aquelas imagens, né, quando a gente fala de constelação, a gente fala muito sobre imagens, ou seja, todo esse componente do inconsciente que fazia com que eu vivesse muitos sintomas, ele se transformasse em movimento, em ação, em resultado. Só que isso não foi automático, e é isso que eu digo que hoje talvez seja o grande diferencial das pessoas que conseguem compreender a fundo, sabe, a fundo, Ju, não é na superficialidade, não é o que todo mundo fala, é compreender a fundo qual é a função do trabalho da filosofia sistêmica, das constelações, da inteligência sistêmica, que é uma nova imagem, que ela precisa produzir algum efeito, e ela só vai produzir algum efeito se eu fizer algo com ela. Então, todo mundo sabe, né? A maioria das pessoas sabe quais são as leis sistêmicas, o que que é tomar pai e mãe, o que que é desordem e ordem. Tá, mas saber resolve? Pois é, Não não. Não resolve. O resolve. próprio Bert Hellinger dizia isso. Tem que mudar internamente. Exato. E É. isso exige de nós algo que não sei se você passou por isso, mas eu passei, que é humildade. É humildade, total. Nós precisamos ter humildade para reconhecer, poxa vida, talvez eu tenha sido responsável um tanto pelas desordens que eu vivo, né? No sentido de, a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo teoricamente como é que funcionam as coisas e as relações, eu preciso me adequar. Sim. Então, esses dias mesmo eu atendi uma cliente e ela disse assim: a constelação pode me ajudar? Eu falei: se você estiver disposta a abrir mão das suas verdades, ela pode te ajudar. É um lugar de muita humildade, e você tá falando e me vem algo que eu sempre falo, assim, uma das coisas que eu trago em todas as imersões mentoradas, assim, se você não tiver a energia, né, verdadeira dentro de você, da gratidão e do perdão, nada vai mudar na tua vida. Exato. Primeiramente, perdoar você por ter feito algumas escolhas, para depois poder perdoar o outro num lugar muito humilde, né? Porque se a gente escolheu a família de origem, né? Vamos lá, eu acredito que a gente escolhe, eu acredito muito na espiritualidade, na inteligência espiritual na prática. Se você escolhe, alguma coisa você tem para resolver ali. Exato. Então, a partir do momento que você desce do tamanco e veste a sandalinha da humildade, você fala assim, cara, o que que isso representa para mim? Exato. Eu nunca imaginei, Lu, que eu ia sentir pelo meu pai e pela minha mãe o que eu sinto hoje. E só me aprofundando na filosofia sistêmica, que é assim que você trouxe aqui, eu falo muito da visão sistêmica, eu uso ela para tudo na minha vida. Sim. Acredito que você também. Total. E é uma forma de viver a vida. Porque assim, você realmente olha de um lugar muito pequeno e você fala assim, e sai do lugar de Salvador. Exato. Então, assim, a gente sabe das feridas emocionais, a gente pode até trazer aqui a salvadora, a que tem medo da traição e tudo aquilo que reverbera em todos os lugares, todos os pilares da sua família, do seu sistema. Mas tem uma coisa, Lu, o sistema é a porta de entrada para você curar. Traz um pouquinho sobre isso, porque o sintoma é essa porta. O sintoma pode ser uma doença, pode ser um problema de relacionamento, ou qualquer que for o sintoma.
quer dizer que você está sentada na cadeira errada. Exato. Traz isso pra gente, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Isso é muito interessante de você falar, Ju, e eu tenho uma frase que eu falo desde o começo. Quando eu comecei a atender lá as minhas primeiras clientes, eu dizia, os sintomas são amigos. Com um amigo você faz o quê? Você se relaciona, você conversa, você entende, né? Você transforma ali a relação. Então, quando a gente fala sintoma, né? Então o que é sintoma? É tudo aquilo que causa algum tipo de dor ou angústia, né? Que pode ser, do ponto de vista prático, uma doença, uma escassez financeira, dificuldade no relacionamento, pode ser algo muito interno, né? Um sentimento. Então, todos esses sintomas representam desordens. E essas desordens, elas nada mais são do que movimentos que acontecem ali no nosso inconsciente, que na maioria das vezes não foram escolhidas por nós, então nós não escolhemos as desordens, nós sofremos os efeitos das desordens. E aí, muitas vezes, as pessoas, quando a gente fala isso, elas entram num papel do tipo, é injusto. Ah, mas é injusto eu sofrer as desordens do meu sistema. Será que é injusto? Já que a gente parte nessa premissa que nós estamos nesse sistema para algo, né? Então, quando a gente reconhece isso, independente de justo ou injusto, nós somos convidados a fazer algo com isso, né? Então, quando a gente olha para o sintoma e olha para o sintoma como amigo, é reconhecer, bom, eu estou sofrendo os efeitos de uma desordem. O que eu sou convidada a fazer aqui? Arrumar a casa, né? Entrar em ordem. E na maioria das vezes, o que eu percebo, Ju, é que essas desordens são desordens de lugar, como você falou, né? Ou seja, eu estou sentada na cadeira errada. Eu estou ocupando um lugar que não é o meu, né? Então, na medida em que a gente vai compreendendo o que é lugar, qual é o meu lugar na minha família, qual é o meu lugar no meu relacionamento com os meus pais, qual é o meu lugar no meu relacionamento com os meus irmãos, e eu vou entendendo o tanto que eu estou fora de lugar a partir de posturas que eu achei que eu estava arrasando, é que eu falo que aí o mundo começa, as prateleiras começam a cair na nossa cabeça, né, eu faço tudo pelos meus pais, e aí você fala assim, poxa vida, isso é uma desordem, isso te tira do seu lugar, isso te tira força, isso te traz um sintoma. A gente vai cascateando para entender que a maior parte dos desafios práticos que a gente vive na vida, eu não estou colocando na nuvem, não, estou colocando na vida prática, é em razão de algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, que não diz respeito ao nosso lugar, que Bert Hellinger chamava de lugar de força. Então, no nosso lugar de força, nós temos força para agir e leveza para permanecer. Então, quer dizer, quando eu vou entendendo qual é o meu lugar, qual é o meu lugar como filha, qual é o meu lugar como esposa, qual é o meu lugar como irmã, qual é o meu lugar como profissional, perfeito, porque muitas vezes como profissional a gente atravessa o nosso lugar também e a gente sofre os efeitos das desordens. Então, é impossível a gente falar de visão sistêmica na prática sem falar de lugar. Então, a premissa número 1 é, ganhou consciência de tudo isso, teve clareza do que é a visão sistêmica, como que ela funciona, qual é o meu lugar. E eu falo, a gente precisa sentar na nossa cadeira para poder usufruir, inclusive, aquilo que a vida tem para nós, né? De resultado, de melhora, de sucesso. Porque se eu estou sentada na cadeira de outra pessoa, eu não vivo aquilo que eu tenho para viver na minha vida. Perfeito. E muitas vezes, né, você fala assim, não fui responsável. Será que lá atrás, em outra vida, você não foi um ancestral que causou tudo aquilo, furdúncio, e agora veio aqui resolver as tretas, né? Então, assim, é que eu falo eu tenho quem que era que falava isso? Sem fofoca astral. Então, assim, a gente não tem que fazer fofoca astral. Não importa, o que importa é o que você vai fazer com o presente. Presente, não é passado, futuro, até porque o tempo não é linear, como a gente imagina. Exatamente. Mas tem uma questão que eu queria trazer muito aqui, que a gente estava fofocando antes. Fofoca não, porque a gente não fofoca, a gente fala de coisas boas. Exato. A gente estava falando sobre transição de carreira. Isso. Cara, como é difícil a gente assumir. Eu estava te contando que há um mês e pouco atrás eu gravei um vídeo falando, eu assumi que sim, eu faço constelação, eu trabalho com visão sistêmica, eu trabalho também com xamanismo, eu adoro. Para mim, nós desmembramos os seres. Exato. Então a gente separou o ser que é profissional, ele não pode falar de espiritualidade. O ser que fala gente, eu falo de tecnologia. Exato. Eu trabalhei aqui. Eu não posso falar sobre espiritualidade ou emoções. Cara, esse foi o maior erro que o ser humano fez na vida. Exato. E agora a gente está colhendo, né, o resultado disso tudo. Exato. E hoje a gente fala sobre o ser íntegro, né? A gente está buscando esses fractais, esses pedaços nossos para a gente se reinteirar e se sentir completo, porque senão a gente sempre acha que falta alguma coisa. Exato. E daí a gente cai naquela lei, Lu, do pertencimento. Uhum. Que lá atrás, que muito antes de Bert Hellinger, né,
os antropólogos falavam, já buscavam, que é a primeira lei do ser humano, eles precisam pertencer, só eles eram comidos, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco, que a gente estava conversando, do grande medo das pessoas, e eu tenho tantas amigas maravilhosas que têm um medo de fazer transição de carreira, que não é uma transição, mas assim, por medo de deixar de pertencer a alguma coisa. E daí, colhendo só esses pedacinhos que eu trouxe aqui, quando você entende que a maturidade te traz isso, que você é um ser, né? Você é um ser em construção desses fractais, dessas inteligências, né? Você consegue ir para a vida. Traz um pouco sobre a transição de carreira. Isso eu acho que eu vivi um pouco na prática e eu acompanho muitas, né, mentoradas que vivem esse processo e é muito bonito de ver isso acontecer dessa forma mais madura e mais consciente, né, Ju? Eu entendo que o grande desafio é a gente sair desses fragmentos e das expectativas, né? Então, quer dizer, nós vamos construindo a nossa vida profissional, a nossa carreira, e nós vamos criando uma identidade. Essa identidade nos define. E essa identidade também faz com que nós pertençamos a determinados grupos. Então, quando eu era advogada, eu pertencia ao clã dos advogados. Perfeito. Quando você era executiva, você fazia parte do clã dos executivos. Cada um desses sistemas, eles têm regras intrínsecas. Daquilo que pode e daquilo que não pode. Daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido. Daquilo que é aceitável e daquilo que não é aceitável. Quando eu construo a minha identidade profissional muito fundamentada nesses princípios do sistema no qual eu faço parte, quando eu começo a flertar com algo que está fora, o meu inconsciente entende isso como um perigo. Sim, perfeito. É a mesma dinâmica da consciência sistêmica aplicada à família. Nós pertencemos a essa família tem regras. Quando a gente começa, mas tem uma regra aqui na minha família que não faz tanto sentido. Na religião a gente vê muito isso acontecer. Sim, então, famílias que professam uma fé e elas se identificam por aquilo. Quando alguém dessa família começa a fazer um caminho diferente, essa pessoa sente o quê? Ela sente solidão, ela traz essa sensação de perigo, de exclusão. Por quê? Porque é o que você trouxe muito bem, é pertencimento. Só que isso dentro da carreira é muito perigoso porque cria prisões internas. Então, quando eu era advogada, o advogado, ele tá fundamentado muito na seriedade, na credibilidade, na comunicação, né, na negociação. Aí eu comecei, dentro desse processo que eu falei do autoconhecimento, a entender que o meu chamado era com as pessoas. Era de restauração, era de transformação, era de, renovo mesmo, trazer mais vida, mais energia. E que eu não ia conseguir fazer isso dentro da carreira como advogada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair. Só que o que acontece? Eu começo a sair, mas a minha identidade ainda está afincada ali, com os pezinhos dentro da advocacia e do direito. Então, o que acontece? É uma briga interna. Então, tem um chamado, tem um movimento para algo mais, para você levar mais transformação, contribuição para a vida das pessoas, mas tem também toda aquela regra do jogo que você foi muito acostumada. E nesse processo, o que acontece? Muitas pessoas retrocedem, porque não conseguem entender que o processo da transição de carreira nada mais é do que formação de uma nova identidade, e que essa nova identidade, ela é construída aos poucos. E eu até trouxe um exemplo para você quando a gente estava batendo um papo, que eu demorei muito tempo para assumir a minha cadeira de terapeuta. E por que eu demorei? Depois de muito tempo eu consegui entender. Porque dentro da minha perspectiva interna, o universo terapêutico não tinha credibilidade. E credibilidade era algo importante para mim. Então, como que eu vou desenvolver uma carreira ou ser uma profissional que não tem um atributo de credibilidade? Quem que eu vou ser dentro dessa história? Quando eu me dei conta disso, eu falei, bom, mas essa função e esse papel é meu. A credibilidade da minha carreira, do meu trabalho, daquilo que eu faço, é minha. Não é do sistema no qual eu faço parte. Então, isso mudou profundamente o meu jogo. E o que eu entendo que é o grande desafio das pessoas dentro dessa perspectiva também na medida em que eu faço uma transição de carreira, na medida em que eu faço esse movimento de mudança, que eu realmente entendo que não é cindido, né? Ele é um convite realmente para algo mais, nós vamos ser enfrentados nos nossos padrões familiares. Sim, então, vai colocar em xeque, em jogo,
tudo aquilo que eu entendi como certo, como bom, como aceitável, que foi o que eu acabei de falar a respeito do sistema dos advogados, sistema dos médicos, tem o sistema familiar, que é o sistema que tem mais força sobre nós. Sim. Então, quando eu entendo isso e eu desenvolvo os recursos certos, porque aí também tem o movimento, o colocar em ação, eu consigo fazer esse movimento com mais leveza. Porque não é fácil fazer transição de carreira, não é fácil mudar. Porque isso significa, um tanto também, abrir mão. Sim. Então, será que eu estou disposta a abrir mão, por exemplo? Que é algo que eu sempre pergunto, né, para as minhas mentoradas, e que eu me perguntei, eu estou disposta a abrir mão do status que a advocacia me traz? Eu ia falar isso. Eu estou disposta a abrir mão da facilidade, no sentido da facilidade social que a advocacia me traz? Porque, por exemplo, quando eu falava que eu era advogada, tudo era automático. Agora, quando você fala que é terapeuta, às vezes as pessoas fazem assim, aquele sorrisinho amarelo. Mas por quê? Porque também tá dentro do inconsciente coletivo. É um espelho também. Aquela pessoa vai representar aquilo que ainda tem ali um fundinho dentro de você. Total. Isso também tem, isso precisa ser levado em consideração. Então, a transição de carreira não é só sobre ganho. Você sabe o que você tá me falando? E foi muito do que você me trouxe aqui, né? Eu tava falando pra você, né? Olha só, gente, a gente acha que perde alguma coisa. E eu fiz um vídeo, eu falei, né, falando, olha, eu assumi, blá, 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 blá. E eu achei que eu não ia mais mexer nesse lugar. Só que algo me chama, não é à toa que eu passei 24 anos da minha vida dentro de grandes organizações, estruturando times e fazendo gestão de negócios. Uhum. E hoje, quando eu olho para as novas empresas, são empresas com culturas conscientes, com consciência, elas buscam hoje uma gestão humanizada. Então, não é à toa que a Ju passou por tudo isso. Exato. E que hoje, com essa visão sistêmica, eu consigo aplicar ela dentro de empresas e para executivos. Exatamente. Eu saberia disso? Não. Como que eu sei disso? Porque eu fui para ação. Exato. E exatamente o que você trouxe ali. Você estava falando antes aqui, eu falo, tem que gravar os nossos bastidores. Que assim, Ju, a gente só consegue fazer a transição em ação. Uhum. Então, para quem está nos escutando, né, qual que é a melhor forma, Lu, dessa pessoa entender que ela pode muitas vezes achar que está rompendo com um pertencimento que é ilusório na cabeça dela? Porque muitas vezes é. E quando você fala, por exemplo, o primeiro sistema é o nosso sistema intrínseco, que é o nosso corpo, que se comunica entre si, né? As nossas células, os nossos órgãos. O segundo é a mãe, né? Que foi aquele ser que criou, que gerou, independente se você conhece, ninguém veio no bico de uma cegonha. Exato. Não foi. E daí o terceiro é a sua família. E daí ali você fica pelo menos o primeiro e o segundo setênio, né? E aquilo é o que vai construir, né, aquilo que você vai guardar ali no seu consciente e no seu inconsciente. Exato. Né? E quebrar com isso é o mais difícil. Né, Lu? Eu acho que, assim, tem muitas camadas profundas nisso, né, Ju? Eu entendo que, assim, a primeira coisa é a gente ter consciência de que nós somos muito mais leais do que livres, né? Essa é uma frase que eu uso ela como um grande referencial. O que significa dizer isso? A nossa propensão é repetição de padrão, não é transformação, não é criação de uma nova história e contar um novo enredo a respeito do que quer que seja. 99% das pessoas nunca vai saber isso que a gente está falando, né? E o que a gente precisa entender? Não é natural mudar. Não é natural no sentido de natural conectado com a natureza. A nossa natureza é manter aquilo que sempre veio acontecendo. Então, o primeiro passo é ter consciência. Eu preciso ter consciência que eu venho de uma história que tem padrões. E a chance de eu repetir esses padrões é maior do que sair deles. É 99. O próprio Freud dizia que 95% daquilo que acontece na nossa vida é inconsciente. E o que é mais louco é que a gente vive dentro dos 5%, acreditando que a gente faz e acontece e que tudo depende só da gente. Sim. É muito doido, né? Mas a primeira coisa é ter a consciência. Eu preciso ter consciência que é mais fácil manter a realidade assim como ela é, os padrões como eles são, do que fazer mudança. Tendo clareza a respeito disso, eu sempre digo que transição é transição, então não é meter o louco, não é jogar tudo pro alto. Quando a gente fala de uma construção mais consciente, é claro que nem sempre a vida vai ser possível, né, dentro dessa perspectiva, mas em sendo possível, é entender que se a gente vai construir uma nova identidade,
Se a gente vai fortalecer essa nova identidade em movimento, a gente precisa validar. Então, eu oriento sempre e acredito que boas transições, elas acontecem quando a gente dá tempo para essa nova identidade ser fortalecida na vida. E não com essa sensação de que a gente está perdendo aquilo que a gente tinha. Porque quando eu tô fazendo uma transição de carreira, por exemplo, quando eu fui advogada, eu fiquei como advogada durante 1 ano e meio e comecei a atuar como terapeuta em paralelo. Só que aí é o que a gente estava falando antes também no começo, dá trabalho. Exige de nós. Nossa, eu queria que você trouxesse isso do então tempo. Precisa sair da fantasia, daquela ideia de que transição de carreira é o anjo Gabriel desceu, falou que eu preciso ser terapeuta, eu vou pro meu chefe, peço demissão, no dia seguinte eu abro a minha agenda e eu tô atendendo 20 pessoas por dia. Isso é um mundo fantasioso que não existe na prática, né? Então, a gente vai caminhando e normalmente a transição de carreira ela nasce de uma dor, então a gente também precisa reconhecer isso, é de uma falta, eu sinto falta de algo, esse trabalho não me preenche, eu não sinto que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Ok, todo sintoma é amigo, ele aponta para algum lugar na minha história, eu preciso começar a olhar para minha história, para minha família. É o que eu digo assim, qual que é a história que a sua história conta sobre sucesso profissional? Tem uma coisa, Lu, que você está trazendo que eu acho muito importante, que assim, como as pessoas passaram, acho que a pandemia foi eu falo que foi aquela faísca que, né, ali no palheiro, né? Total. E daí todo mundo foi fazendo, e as pessoas vivenciaram uma liberdade que não existia, né? E daí teve muita transição de carreira, pessoas se reencontraram, o online veio, eu trabalhava já com internet, então assim, antes eu era meio ET, porque eu já fazia todas as minhas compras online, a minha vida era, meus filhos nasceram nesse mundo digital. De repente, todo mundo, eu acho incrível a tecnologia, tanto é que eu tava te falando, que ontem eu tava com um dos fundadores da Starts, e a gente tava falando, só que as empresas precisam de gente para trabalhar. Nós precisamos de organizações. Então, muitas vezes, você pode fazer uma transição dentro do mundo corporativo. Total. Então, de repente, você tá na área de comercial, você pode ir para o marketing, você quer trabalhar com comunicação, você pode ter uma visão sistêmica no marketing. Exato. Ou outra, por exemplo, você está na área de marketing, você quer trabalhar com RH, você quer trabalhar com pessoas. Então, não é todo mundo que precisa virar terapeuta. Não. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser falado. Isso é muito importante. Porque senão você vê uma tristeza, porque assim, a gente estava conversando antes, as redes sociais, elas existem para 2 coisas. Ou você se compara ou você se inspira, né? Eu gostaria muito que vocês se inspirassem, né? Porque a gente, o ser humano tende a se comparar. Exato. E daí a gente estava conversando aqui sobre o tempo. E nem tudo... você tá assistindo a Ju. A Ju grava podcast. Ela mora na praia, gente. É muito fácil falar que a vida dela é linda, família. Não! Eu tenho um monte de dor, eu tenho um monte de coisa para resolver, eu tenho um monte de questões internas. A Lu também. Exato. Então, assim, as redes sociais é um convite para que a partir de consciências que a gente toma, a gente possa usar como espelho para o outro. E falar assim, nossa, não é que isso que a Ju falou, ou que a Lu falou, bateu aqui e te acende. Porque somos seres humanos, e daí a gente entra naquela velha chave, naquela velha coisa. Somos todos um sim, mecanicamente, quanticamente, somos todos um. Só que isso não serve só para rede social, entendeu? Exato. E isso tudo que você traz, né, Ju? Eu acho que é muito importante as pessoas terem muita clareza, né? Que eu falo que é fincar os pés na realidade. Então, quer dizer, quando a gente está falando de um movimento de mudança, onde a gente, de fato, se torna um ser inteiro, né? Íntegro, onde eu consigo desenvolver as minhas habilidades, os meus talentos, fazer aquilo que eu vim chamada, né, para fazer, eu tenho todo um processo que vai encontrar uma série de resistências. E essas resistências também acontecem no tempo. Então, da gente abrir mão dessa ideia infantil de que sucesso pessoal ou profissional acontece do dia para a noite, ou acontece, eu comecei hoje no Instagram e não tô tendo resultado. Tá bom, minha filha, você fica aí 3 anos, se você não tiver resultado em 3 anos, fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, né, plantando a semente, cuidando dessa semente todos os dias, aí a gente vai conversar. O grande desafio que eu entendo das redes sociais é que colocaram as pessoas num lugar de desconexão completa com a realidade. Se a gente voltar 20 anos, 30 anos, as carreiras dos nossos pais, por exemplo. Quanto tempo o seu pai, a sua mãe, se tiver uma carreira, né, fora, dentro de uma empresa, quanto tempo demorou para chegar no ápice? Sim. Né? Quanto tempo demorou para ter liberdade? No sentido de poder fazer o que quiser, investir no que quiser, tirar muitas férias. E aí, a percepção que eu tenho, a sensação que eu tenho dentro das redes sociais, muitas vezes, é que esses referenciais, eles sumiram.
o que tem adoecido cada vez mais as pessoas, porque nesse lugar de comparação eu perco completamente a minha força, né? Tem uma frase que eu amo que diz que a comparação é o pior ladrão de alegria da nossa vida. Porque a gente projeta num recorte da vida de outra pessoa que a gente tá vendo. Porque a gente não tá vendo o contexto todo, a gente não tá vendo os perrengues que você passa, os desafios que você resolve, os problemas que você está resolvendo agora, ninguém tá vendo. Sim. Elas estão vendo um recorte escolhido. E aí, um recorte escolhido pode ser que ele gere uma angústia. Claro, eu falo assim, gente, será que essa pessoa não tem problema? Tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. O que a gente precisa entender também é o que a gente tem feito com os problemas que a gente vive. Né? O que a gente tem feito com esses desafios. Para que a gente possa construir uma vida mais inteira, Ju. Porque eu acho que no final das contas é muito sobre isso. As áreas da nossa vida, elas estão a serviço de que a gente faça algo bom com a nossa existência. Na medida em que nós estamos atentas e disponíveis, na medida em que a gente reconhece o lugar de onde a gente veio, as nossas histórias, os nossos traumas, os nossos desafios, esses relacionamentos que precisam de um tanto de ordem e que, através desse movimento, a gente produza e promova frutos. Perfeito. Esse é o ponto. Mas muito conectado com a realidade, eu tenho muita responsabilidade de dizer isso, porque eu sei que também muitas pessoas às vezes olham pra minha vida e falam assim, nossa, como que você conseguiu? Qual foi a virada de chave? Não teve mágica. Não teve. A virada de chave foi entender que eu não queria viver uma vida mais ou menos. Foi isso pra mim, porque eu muitas vezes me via no escritório e falava, gente, é isso. A vida vai ser isso aqui. Eu vou trabalhar das 9 às 6, com um monte de estresse, vou pegar 3 horas de trânsito todos os dias, vou ficar ouvindo um monte de groselha de cliente, não vou sentir que meu trabalho está sendo útil para ninguém, não vou sentir que estou produzindo algo, vou receber um salário por isso, vou construir uma família, vou ter filhos, e é isso, vou morrer e acabou. É isso. Para muita gente, pode ser que isso seja ótimo, seja suficiente, maravilha. Para mim, não era. Eu queria algo mais, eu queria contribuir mais, eu queria que realmente a minha vida pudesse ser um instrumento de transformação que fosse para o meu microcosmos ali. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, bom, eu preciso fazer algo com isso. E até uma coisa que eu brinco, né, muitas vezes as pessoas vão no Instagram hoje, veem, às vezes, né, como você disse, tem muita gente que me vê como referência, né, as minhas alunas falam, nossa, como é que você chegou até aí? Eu falei, no primeiro ano que eu comecei a ser terapeuta, o meu grande objetivo era encher minha agenda. Assim, eu quero atender. Porque eu tinha visto uma nova realidade onde eu conseguia sentir que aquilo que eu tinha aprendido fazia alguma diferença na vida das pessoas. E eu queria atender. Aí eu falei assim, gente, mas eu não tenho ninguém para me indicar. Eu nunca empreendi. Eu nunca conheci ninguém que tá dentro desse universo. Não tinha quem indica. Falei, eu vou precisar construir esse caminho. Eu falei, qual que é a forma? Eu me comunicar com as pessoas. Eu chegar para falar com as pessoas. No ano de 2018, Ju, eu fiz 286 lives. É isso aí. Eu fiz lives quase todos os dias. Por quê? Eu falei assim, bom, eu preciso começar a jogar as minhas sementes. E olha que louco, eu tenho alunas hoje que foram pessoas que assistiram live lá em 2018. Olha como a gente subestima o tempo. Olha como a gente acha que as coisas vão acontecer do dia pra noite, mas na realidade do dia pra noite são 6, 7 anos plantando, cuidando, cultivando todo santo dia. Mas é claro que a gente precisa dessa força e dessa energia de vida, e no meu caso foi uma certa indignação. Eu falo que eu sempre fui um tanto mais raivosa, assim, das emoções base ali, eu sempre fui mais da raiva. Só que a raiva, ela é impulsionadora quando a gente sabe direcionar muito bem. Então, eu usei muito isso para construir a vida e o negócio que eu tenho hoje. E eu acredito que o grande desafio das pessoas é saber direcionar essa energia, porque a verdade é certa, né? A realidade é certa, Ju. A gente vai ter mais resistência do que facilidade. Sim, até porque tem uma necessidade gigante de um equilíbrio interno entre as energias femininas e masculinas, né? Total. Assim, e sem sair de um lugar clichê, eu tenho trazido muito isso, e até engraçado, todo dia eu tava na praia, e daí tinha um casal amigo, assim, conhecido, e ele falou assim, Ju, você resolveu o problema na minha casa, porque agora eu entendi que eu tava no lugar errado. Então, você escutar isso de um cara que é um puta executivo, né? Fantástico. A mulher olhou pra mim, assim, tipo... Por quê? Porque sim, os papéis estão invertidos. A Kátia trouxe muito bem aqui no podcast, também que foi o de abertura. Então, assim, o que acontece hoje? As mulheres foram muito para um lado masculino, e os homens, tentando fugir de um lado também masculino muito agressivo, se tornaram muito femininos. Então, a gente tem também um desequilíbrio interno dentro das casas e dentro das empresas. Total. Então, é muito interessante isso, porque o feminino, ele nutre, ele é criativo, ele é aquilo que acolhe, que é gostoso.
E o masculino, ele é execução, ele é a raiva, ele é aquela. Ele é o. Não é a raiva saudável, quero dizer, é o impulsionador, né? Exato. Eu também sempre fui muito mais isso. Só que quando a gente chega num lugar que você quer fazer uma transição, muitas vezes você vai pra dor. Total. E daí você fala assim, eu não quero mais ser isso. E daí você vai só pro lugar da nutrição. Exato. E daí você fica fofa, doce, ai, vai, não sei o que lá. E daí você vira o terapeuta. E daí você não ganha dinheiro. E daí você não ganha dinheiro. Por quê? Porque isso é só uma parte. Então existe o masculino saudável, né? E o feminino saudável. Exato. E os dois estão dentro dos dois seres, do masculino e do feminino, né? Então, assim, as pessoas precisam entender também que somente com autoconhecimento, com inteligência emocional e falo de novo aqui, e espiritual, porque se você não tem, eu não tô falando de religião, tá, gente? Eu não falo de religião, eu falo de inteligência espiritual. Você entender o que você veio servir. Então, assim, antes de você querer ter algo, você precisa ser isso. Exato. Né, Lu? Então, eu vejo muito isso. E isso, eu vejo muito acontecer também, Ju, que eu acho que que é o que a gente estava conversando agora, né? A maior parte dos movimentos de mudança, acho que não só de carreira, nasce de uma dor. Nasce de uma falta, nasce de algo que está incompleto ou insuficiente. E aí a busca, ela acaba sendo por essa suficiência, por essa completude. O que a gente sempre precisa tomar cuidado é justamente com esses extremos. Porque senão a gente sai de um lugar, às vezes, de muita rigidez, de muita dor, de muito sintoma, vai para um outro lugar onde a gente encontra todas as respostas, a paz, que é o que a gente falou, que também não é saudável porque é extremo, para a gente conseguir transitar entendendo que a cada momento uma parte nossa vai ser mais exigida. E essa dança, né, que eu acho que é o grande desafio, principalmente, eu não sei, né, eu vejo as mulheres que eu atendo, que eu acompanho, são mulheres fortes, executoras, controladoras, vão te espelhar, vão te espelhar. Exato, e porque vem muito essa força em mim. E eu digo, a gente precisa tomar cuidado, porque só isso também adoece. Mas também sair um pouco, eu tenho muito cuidado, muita responsabilidade para falar sobre isso, porque às vezes eu percebo que esse lugar do feminino ele acabou sendo um pouco distorcido. Da gente achar que esse feminino é um feminino passivo, né? E não é um feminino passivo. Ele é muito pelo contrário, e que a vida vai exigir de nós tanto esse masculino que faz, quanto esse feminino que sente, em quaisquer ambientes. Que seja num ambiente corporativo, que seja dentro da sua casa, né? Às vezes as mulheres, eu sou só feminina dentro de casa. Não, gente, eu não sei você, filho, eu não sei gente. você, mas eu tenho uma lista de demandas em casa também que precisam ser realizadas e que se eu ficar dentro dessa perspectiva de um ou outro, porque eu acho que é sobre isso no final das contas. É uma osmose. Não é um ou outro, é e. Não é ou, é e. Como tudo na vida, né? Então não é profissional ou esposa, ou mãe, porque nós somos esse todo integrado, e saber administrar e dançar com tudo isso, e não é sobre quantos pratinhos eu vou equilibrar, mas é conseguir compreender que em determinados momentos a vida vai te exigir mais em determinada área, e você vai estar lá, como em outros, com certeza, quando você teve filhos, você deve ter percebido isso. A vida vem e fala assim, eu preciso mais de você aqui, eu preciso mais de você ali. E entender que isso também faz parte dessa construção, desse ser mais inteiro, porque senão, no fundo, a gente continua fragmentado. Sim. E se a gente continua fragmentado, no final do dia, o que a gente vai sentir? A gente vai sentir satisfação, suficiência, alegria. A gente vai sentir falta. Sim. E daí você entra no lugar de salvador, né? Porque daí você quer estar ali. Assim, para mulheres que estão me escutando, por exemplo, eu sou mãe, eu sou esposa ou não, e eu tenho quantas mães também hoje são mães e pais também, né? Ou até o pai que está aqui me escutando e tem falta. E daí você começa a querer a salvar tanto a sua equipe quanto a sua casa, e daí você se doa, né? E você entra no lugar de um salvador e acaba não se suprindo das suas necessidades básicas até. Exato. Então, muito do que eu trago nas imersões, e vou ser bem sincera, pode ser imersão só de mulheres, de famílias e empresariais. A gente fala sobre o ser. E você precisa suprir as suas necessidades básicas primeiro, que é ter inteligência emocional, buscar por essa inteligência para que você entenda o que é seu, o que é do outro.
né? Então, quando Sim. você está em estado de presença, você entende o que aquele outro ou aquela situação está te gerando, né? E isso é inteligência emocional, Total. né? Outra, inteligência espiritual, daí inteligência financeira, é todas as inteligências. Inteligência até de você saber lidar, por exemplo, com a IA e com a tecnologia. Total. Porque se você, por exemplo, vou fazer até um adendo, se você está dentro de uma empresa hoje e você tem tanto acesso a ferramentas de inteligência artificial, o que você mais precisa é de um feminino muito saudável, porque você precisa ter criatividade, que é a única coisa que a máquina não vai ter. Exato. Entendeu? Uma criatividade, lógico, assim, diferenciada, né? Sim. E para isso você precisa estar inteira. Exato. E para você, e outra coisa que eu trago muito para dentro, principalmente para mães, você tem que ser o exemplo. Mãe, crianças, filhos aprendem pelo exemplo. Sim. Se você se doa a tudo e a todos, e daí chega no fim do dia e fala, porque eu faço tudo, porque eu tô cansada, porque eu entrego tudo para vocês. Você está ensinando seus filhos a colocarem todos à frente deles. Olha só, gente. Então, assim, olha a responsabilidade. Exato. E isso serve para dentro de empresas. Total. Porque se você também ultrapassa essa linha, você está ensinando essas pessoas a entregarem acima. Você entende? Exato. E aí acaba que institui um padrão que é do desequilíbrio. Exato. Né? E aí o que acontece? Todas as vezes que a gente percebe uma dinâmica de desequilíbrio, o Bert Hellinger dizia que aquele que desequilibra as relações, ele acaba com elas. Independente se é pelo mais ou pelo menos. Então, muitas vezes essa necessidade de fazer, ocupar, né? Acho que as mulheres percebem isso mais claramente. Isso chega num ponto que fica inviável de você administrar, e aí você adoece, e aí eu falo, uma hora realmente a vida vai te parar. Mas o pior de tudo é a gente, conforme a gente vai caminhando no autoconhecimento, a gente vai percebendo, mas pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo tudo pra todo mundo? Pra que eu tô aqui desequilibrando todas essas relações? Porque existe uma parte minha que ainda relaciona o fazer com amor. Quer ser vista. Então, quanto mais eu faço, mais amada eu sou. Então, como a nossa necessidade básica primeira, existencial, é o amor e o amparo, se a gente não tem autoconhecimento suficiente, se a gente não tem bases e raízes fortes o suficientes, e aqui eu tô falando dessa inteligência e dessa visão sistêmica, dessa consciência mesmo de quem eu sou, quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas qualidades, os meus defeitos e os meus limites, eu vou usar a minha vida e toda a minha energia para buscar esse amor e esse amparo. E isso e eu falo que assim, é uma conta que ela nunca fecha. E ela acaba em adoecimento. E a gente vê isso tanto no âmbito das relações, quando dentro de uma relação familiar, por exemplo, uma mãe faz tudo pelos seus filhos, ou uma mulher faz tudo pelo seu marido, pela sua casa, chega no final do dia exausta, cansada, e não se sente amada porque não se sente reconhecida, porque quando a gente faz demais, a gente desequilibra as relações, ou no trabalho, que são essas pessoas que faz o trabalho do amigo, faz o trabalho do chefe, faz o trabalho de todo. Pra quê? Pra ser reconhecida, pra ser amada, em outras palavras. E na verdade isso ela traz lá da infância dela, Total. porque ela quer ser vista. Total. Então assim, o que eu acho muito legal quando a gente olha para organizações, eu falo, gente, não dá para desmembrar o ser, né? Então assim, se você é um líder e você age desta forma, saiba que você precisa resgatar sua criança. Então, assim, Exato. Por isso que as imersões para lideranças, independente, é tão importante, porque quando a pessoa, você é líder, cara, eu já tive times de, sei lá, 60, isso diretos, é uma puta responsabilidade. Você tá lidando com pessoas que têm vida e que têm sentimentos, têm emoções, têm os sonhos. Sim. Né? Sim. Então, gente, olha que responsabilidade. Você não só chegou nesse lugar de liderança que você vai ter que ficar ali só mandando. Não existe mais. Esse líder morreu. Morreu mesmo, Ju. E aí, sabe o que eu percebo? Nos trabalhos e nas consultorias que a gente faz com empresa, que eu acho que é um grande desafio, né, de a gente trazer essa visão de uma forma mais prática, porque eu acho que a gente tem que sair do Ananauê também, né, quando a gente vai para uma empresa, porque a gente precisa saber traduzir o que é essa inteligência sistêmica aplicada às organizações, né, e fazendo o trabalho com empresas eu percebi
o quanto que quando os líderes, quando os tomadores de decisão, as pessoas que estão realmente, né, os heads, quando eles se dão conta de que grande parte dos problemas que eles vivem não é um problema que é resolvido a partir de uma decisão técnica ou de uma ferramenta e que é essencialmente conectado com as pessoas que estão ali, as suas emoções e as suas histórias. Eu não sei se você já teve essa experiência. É como se realmente o mundo caísse. Especialmente porque me parece, tá? Isso é um dado que eu tenho colhido e é uma reflexão que eu tenho feito. As empresas, elas não foram constituídas, isso de forma originária, tá? A gente precisa voltar lá para a Revolução Industrial, olhando para a pessoa. Sim. Era basicamente olhando para performance, faturamento e rentabilidade. Isso é importante quando a gente está falando de uma dinâmica organizacional? É claro, porque uma empresa precisa de faturamento e rentabilidade para continuar. Só que como que ela vai continuar se, para que tenha faturamento e rentabilidade, a saúde e a qualidade das pessoas que estão fazendo com que isso aconteça é completamente desconsiderado? Então, e isso está muito dentro da essência e da constituição das empresas e das grandes empresas de modo geral. Então, por mais que seja algo óbvio, quando a gente pensa, poxa vida, mas, cara, tá tendo um problema. Esses últimos tempos a gente fez um trabalho muito profundo num setor comercial de uma empresa que tinha, assim, era muita saída. Muita saída. Turnover gigante. Um turnover bizarro. E aí, eles me chamaram para, bom, a gente já tentou tudo. A gente já tentou treinamento de vendas, a gente já tentou trocar, fizemos um processo de recrutamento e seleção de 10 etapas, pagamos muito mais do que o mercado, tem algo aqui que não está sendo visto. Perfeito. E aí, quando a gente faz um movimento sistêmico, faz aplicação de ferramenta sistêmica, coisa simples, eu não estou falando nem de, eu não chego nem na constelação organizacional, estou falando de intervenção, fica absolutamente evidente algo que, nossa, mas como é que pode uma contratação que aconteceu lá há 10 anos... Que não foi vista, que não geralmente. Foi vista, que uma demissão que foi mal feita, uma injustiça que aconteceu no passado. Nossa, perfeito. Como que isso está tendo impacto? Pois é, porque o sistema, ele é integrado, ele não admite manipulação. Só que o grande desafio que me parece dos líderes hoje, né, dos grandes tomadores de decisão, dos grandes empresários, é abrir os olhos para o que está além do aparente. É isso, é tornar visível o invisível. Exatamente. Assim, você me trouxe, tem uma história de uma empresa grande que, assim, ela desfez uma área. E era uma área que faturava quase 1 bi. Uau. Só que desfez e não honrou esse lugar, e não colocou ninguém no lugar. O que acontece? A empresa, vocês não entendem, a empresa trava e ela perde faturamento. Por quê? Porque, assim, de novo, uma empresa, ela é constituída por pessoas. Sim. Né? Então, assim, uma cultura forte, né, um cuidado com as pessoas, ela é o grande alicerce. Eu estava ontem conversando exatamente sobre isso. Eu já trabalhei em empresas com culturas muito boas e culturas péssimas. Sim. E com cultura boa, assim, com cultura realmente de cuidado, de olhar para aquelas pessoas, o turnover é super baixo, o faturamento é alto, a margem é melhor. Sim. Então, assim, gente, só tem a ganhar, porque hoje as empresas são organismos vivos. Exatamente. E conscientes. E se você não honra nem o sócio fundador, o cara que fundou a empresa, o porquê ele fundou, se não existe virtudes ali, já era. Essas empresas não vão ficar de pé. Não vão mesmo. Isso é algo que agora, a percepção que eu tenho é que nesse pós-pandemia e nesse boom de inteligência artificial, a percepção que eu tenho é que, de fato, os empresários e as empresas estão mais atentos para isso. E aí eu sim, tenho algo assim no meu coração que eu acho que você tem, que nós temos uma contribuição muito grande para esse momento, e não só eu, não só a Ju, mas todas as pessoas que já se deram conta do impacto das nossas histórias, das nossas decisões para o futuro, nós seremos ponte. Perfeito. Nós seremos ponte entre esse universo que muitas vezes foi constituído dentro de uma premissa que era só fazer, que era só as hard skills, que era só o tanto que você podia trazer de resultado, para sair desse lugar só do Ananauê, que é só um monte de gente se abraçando e não tendo R$1 no bolso, né, que também eu acho que não é por aí que a gente quer caminhar,
para uma sinergia onde a gente compreende que as empresas, as grandes empresas, o empresário, né, ele é o grande, a grande engrenagem que faz a sociedade caminhar. Perfeito. Se não tem empresa, não tem emprego, se não tem emprego, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não tem crescimento de modo geral. Saudável, Exato, gente, a gente precisa disso. Exatamente. Quantas famílias dependem, Exato. né? E se sabe, Lu, que você estava falando agora e me veio aqui, assim, não vou citar nomes aqui, mas vocês vão saber qual é. Várias empresas que eu já circulei, que assim, você entra na empresa, a empresa é incrível, tem salão de jogos, tem geladeira, as pessoas se servem à vontade, e tá uma catástrofe, até porque eu cheguei lá, porque as pessoas falam assim, eu não sei o que fazer, porque o turnover é gigante, porque é uma empresa, assim, extremamente qualificada, sim, e que exige mentes qualificadas, porque trabalha com tecnologia. Sim. E daí quando você olha, você fala assim, cara, quais são os valores que vocês têm? Qual é o olhar para o ser humano? Porque, de novo, às vezes, ele não precisa de uma mesa de boliche, de ping-pong ou de sinuca ali. Ou uma geladeira ou happy hour toda sexta-feira. Sabe que essas pessoas precisam ser vistas? Sabe o que você pode fazer? Faz um off-site, deixa essa pessoa contar a história dela. Exatamente. Cara, e foi uma das coisas que a gente fez. E foi, que coisa assim, e fez, assim, um movimento gigante. E daí você acha que você está mexendo no teu faturamento final? Sim, e muito. Muito. Muito, porque pessoas felizes, elas vão com propriedade. Elas faturam, elas têm, tem um nome, essa palavra, esqueci. É que elas vão com o espírito de dono. Entendeu? Elas querem fazer parte, porque essas pessoas têm os sonhos delas também. Elas têm a história delas. Exato. E o que as pessoas querem? Palco. As pessoas querem poder contar. Por que é tão famosa a jornada do herói? Total. Porque cada um de vocês é um herói. Exato. E a gente também, dentro dessa perspectiva que eu acho que é de trazer consciência de uma forma muito prática e responsável, né, não só teórica, a gente também trazer uma perspectiva de que não existe dentro da nossa visão, né, e da visão sistêmica, preferência ou grau de importância. Então, quer dizer, o empresário, o dono da empresa ou o chefe não é mais importante dentro dessa perspectiva humana que o funcionário que está na base da pirâmide que faz as coisas acontecerem. Perfeito, é isso. Né? Porque eu acho que senão a gente vai criando cada vez mais distância e essa distância que cria os problemas, que perpetua os problemas, e aí não adianta. Se eu estou procurando a solução no lugar errado, eu estou gastando tempo, dinheiro e energia que faz com que as empresas e as pessoas parem de crescer. Então, eu desenvolver esse olhar do invisível, esse olhar além do aparente, essa compreensão obrigatória e urgente de que as pessoas precisam ser olhadas para que as organizações, de modo geral, elas faturem, não é algo mais que precisa ser pensado. Não, é urgente. A gente está vivendo uma pandemia de saúde mental. Exato, né? É urgente. E eu acho que todo o movimento de mercado que está acontecendo, inclusive, ele aponta para esse lugar. Mas eu acho que tem que ser nesse lugar muito psicoeducativo, né, Ju? Que eu acho que é algo que exige um trabalho. Eu falo assim, talvez eu realmente oro para que as minhas alunas e as mentoradas vejam isso acontecer assim, né, com muita evidência, que a gente também tem a oportunidade, porque esse processo de psicoeducação, porque o empresário, o dono da empresa, os líderes, eles não podem ver isso como uma obrigação para cumprir uma norma regulamentadora. Tipo NR1. Não pode ser. Em outras palavras, tem que ser. Não precisa ser algo, precisa ser uma transformação de olhar e de visão em relação ao trabalho, não só assim, não, eu tô aqui com o meu checklist preenchido. Não é sobre o checklist. Não é sobre o sujeito que tá lá, sabe assim, convulsionando no banheiro, porque ele tá atolado de trabalho, porque ele colocaram uma meta impossível e não olha para a vida do sujeito, né? Sim. Então, mas óbvio, em uma corresponsabilidade também, para a gente não gerar mais desequilíbrio, né? Então, quer dizer, o empregador, a empresa não é responsável por salvar o funcionário, mas é responsável por dar uma estrutura saudável para que ele possa crescer e a empresa possa crescer. E eu acho que toda essa visão de empresa, de pessoas, do inconsciente, serve justamente para isso. Sim, é uma maturidade, né, Total. Que a gente está vivendo agora, porque veio aí a NR1, que vai agora começar a ser efetivada, né, assim, e as pessoas estão desesperadas, porque assim, não adianta só ir lá e aplicar um teste e colocar assim, olha, levanta, vai tomar água, faz um exercício, não é sobre isso, é sobre a saúde mental das pessoas. Exatamente. E daí, assim, Kai, muito lindo falar sobre a NR1 para uma empresa que, cara, fatura milhões e tem 25 mil funcionários. E a empresa de 50, 100 funcionários, Exatamente. né? E daí, assim, olhem para esse lugar, mas existe tantas ferramentas simples que você pode aperfeiçoar no dia a dia da sua empresa e que você vai ver resultado no final, né?
Então, assim, ai, já não acredito, gente. Já foi muito rápido. Assim, eu tô aqui, assim, eu não acredito que já chegou no final. Mas aí eu queria te pedir, Lu, que você deixasse um recado, assim, eu até anotei aqui, assim, qual que é a sua visão do futuro para essas organizações? E, assim, o que você quer deixar de recado para as pessoas? Para esse futuro que é agora, né? A gente sabe que o futuro não existe, na verdade, né? É muito dentro dessa perspectiva, né, que a gente fala a respeito da urgência, é que as empresas estão denunciando aquilo que pessoalmente as pessoas já viviam enquanto desafio, e que agora esse olhar mais profundo não é só por uma questão burocrática, é por uma questão de humanidade. Nós estamos diante de uma urgência humana das pessoas realmente serem vistas. E não só isso, né, Ju, eu acredito que é um compromisso e uma responsabilidade que a gente tem com as gerações que vêm na frente. Eu digo que nós temos responsabilidade transgeracional, para trás e para frente. E que aquilo que a gente faz, as decisões que a gente toma e a mudança que realmente a gente faz na nossa vida, outras e novas gerações vão colher os frutos. Eu tenho uma frase que ela é a minha frase de direcionador da minha vida, que é: a sua história é a sua maior ferramenta de mudança. Então, quanto mais fortalecidos na nossa história, quanto mais uma empresa é fortalecida na sua história e reforça isso, e traz como realmente o DNA, a vida, ela vai melhorar, né? A vida pode melhorar, a gente vai provar, eu sempre falo isso, a gente prova todo o tempo, e que esse convite de olhar profundamente para as nossas dores, olhar profundamente para as nossas questões, não é só uma obrigação e uma responsabilidade pessoal, é coletivo. Então, precisa ser coletivo. Se você muda, assim, é clichê, e eu sempre falo porque é clichê, mas ela é verdadeira, e eu provo isso. Né? Quando as pessoas muitas vezes querem que o ambiente mude, só que, na verdade, o ambiente é um espelho. Exato. Então, se você muda, o seu mundo vai mudar, independente se seja a sua casa, seja o seu trabalho, o seu ambiente. Algumas coisas irão cair, alguns relacionamentos deixarão de existir, mas isso se chama autorresponsabilidade. Exato. Né? Então, quando você pega as rédeas da sua vida em mãos, né? E daí você guia para onde você quer ir. Saiba onde você quer ir, tenha metas claras. E não é meta de salvar o mundo, né? Faz ali no seu entorno, no seu... Eu sempre falo, começa no microcosmos, começa na sua casa, porque assim como né, o micro é o macro, né? Quando você faz aqui, muda aqui. Lu, muito obrigada. Obrigada, foi lindo, Ju, foi uma alegria estar aqui. Primeiro de muitos, né, gente? Se Deus quiser. Obrigado, beijo. Obrigada.